Seja bem-vindo ao Boletim Na Hora Online. Meu nome é Henrique Terceiro e estou falando direto dos estúdios Na Hora Online aqui em Brasília. E vamos às notícias. Agora o resto do país está sofrendo o mesmo drama que os rondonienses sofrem ano sim e ano também. Em São Paulo e em Brasília amanheceu com esse céu cinza, resultado da fumaça de incêndios florestais e queimadas que inevitavelmente saem do controle. É importante lembrar que as queimadas elas são uma prática utilizada tanto por agricultores quanto pecuaristas que fazem as queimadas como uma forma de manejo do solo. E tem toda aquela questão de ser uma queimada, de como fazer uma queimada controlada, para que o fogo não se alastre além do previsto. Só que isso está se tornando cada vez mais difícil devido às mudanças climáticas. O clima, principalmente neste período do ano, está cada vez mais seco, cada vez mais quente e com cada vez mais ventos fortes. Ou seja, é muito mais difícil você fazer o controle de queimadas e é por isso que algumas regiões proíbem a prática de queimadas, principalmente nesta época do ano. E, infelizmente, não é o que observamos. As imagens de satélite mostram que muitos focos de queimadas são produto da ação humana. Em Rondônia foi decretado estado de emergência. Já foram detectados 5,5 mil focos de incêndio, 5.500 focos de incêndio desde o início do monitoramento. E foi por conta disso, de todo esse combate aos incêndios, para se ter mais coordenação e planejamento, foi criado o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que está sendo aí dirigido pelo governo de Rondônia. No campo municipal, em Porto Velho, por exemplo, foi criado um comitê de crise, a crise hídrica, que assola a capital rondoniense. Isso devido a outra situação trágica, ambiental, que é essa seca histórica do Rio Madeira. O Rio Madeira chegou a 1,5 metro de nível, um recorde de seca que está sendo observado neste momento. E aí a Prefeitura de Porto Velho está tentando mitigar os problemas que muitas comunidades ribeirinhas sofrem com a falta de acesso de água potável. Então, esse comitê de crise está também tentando remediar essa situação. E falando de Porto Velho, vamos falar sobre as eleições municipais. Na sabatina do SPT, a candidata Mariana Carvalho foi perguntada pelo entrevistador sobre as alianças, a grande aliança que forma a candidatura dela. E ele meio que fez uma provocação, perguntando assim, com tantos aliados, quem é que vai mandar? E ela prontamente respondeu que o governador é o governador, o senador tal é o senador, e ela, caso seja eleita, vai trabalhar como prefeita e a relação dela para com esses aliados será de aliados. Veja aí. Candidata, caso seja eleita, como a senhora vai abrigar parceiros aliados? Quem vai dar a última palavra? A senhora, o governador, o atual prefeito, o atual presidente da Assembleia Legislativa ou o senador Marcos Rogério? Todos os aliados já estão muito bem abrigados, cada um no seu cargo, um no governo do estado, outro na presidência da Assembleia Legislativa, o senador no Senado. Eles vão ser parceiros. Essa finalidade foi agregar todas as pessoas com o mesmo objetivo. A sabatina do SBT também entrevistou o candidato Samuel Costa, que criticou o desmonte do IBGE, a que ele atribuiu o governo anterior, o governo federal anterior do presidente Jair Bolsonaro. E nessa semana, mais precisamente nesta sexta-feira, começa o horário eleitoral gratuito. Como sempre, ele é dividido proporcionalmente em relação ao tamanho das coligações. Então, com a super coligação da candidata Mariana Carvalho, do União Brasil, ela e os vereadores, os candidatos à vereança da coligação dela, terão 11 minutos e 20 segundos de horário eleitoral. Seguido aí pelo candidato do PDT, Célio Lopes, que terá 4 minutos e 22 segundos. Ilma Tourinho terá 1 minuto e 50 segundos. Léo Moraes terá 58 segundos. Samuel
Costa terá 50 segundos e Benedito Alves terá aí 34 segundos. É uma disparidade marcante, assim, de tempo disponível para cada candidato, mas é assim que a regulação eleitoral está desenhada. E sobre essa questão de tempo de TV, todo mundo sabe que atualmente é a internet o grande fórum de debates que influencia, que está cada vez mais influenciando e às vezes é tida como a principal ferramenta para impulsionamento de candidaturas nas eleições aqui no Brasil. Fato é que enquanto todas as outras mídias são muito fortemente reguladas, não só TV e rádio, mas publicidade impressa, em jornal, em revista, publicidade em outdoor, todo tipo de publicidade tem uma regulação forte que regula a conduta dos candidatos nas eleições. A única exceção é a internet. Não há uma regulação aos moldes das outras mídias mais tradicionais e isso fica muito claro quando você vê um candidato que é egresso dessa mídia tradicional, da TV, como por exemplo o Datena, que está postulando lá para São Paulo, ele reclamar que o seu concorrente, que seu adversário, o coach Pablo Marçal, que teve aí uma subida meteórica nas últimas semanas, ele reclamou o seguinte: eu, como apresentador muito conhecido, eu preciso ter uma janela, eu preciso me afastar da TV por um certo período de tempo, isso está regulado na legislação eleitoral, para concorrer. E ele não. Fica essa questão aí. Influencers, essa nova categoria profissional que não é nem regularizada, que pode ser qualquer pessoa, basta ter um público gigantesco nas redes sociais e conseguir se comunicar de forma muito efetiva nas redes sociais, elas têm um poder desproporcional em relação aos outros candidatos. Principalmente nessa mídia que está se tornando cada vez mais hegemônica e mais preponderante na decisão dos eleitores. Então cabe essa questão. É para deixar as coisas rolarem mesmo? Porque essa discussão sobre liberdade de expressão, quando um material é derrubado, quando uma certa propaganda de TV, de rádio e TV é censurada pela justiça eleitoral, não há tanta gritaria em relação a isso. Até porque o período eleitoral é um período limitado e para cujas regras os candidatos devem respeitar, sob pena de ter até a candidatura impugnada, cassada. Então, muito me preocupa ver uma normalização da esculhambação mesmo, da esculhambação que a candidatura desse Pablo Marçal causou na disputa de prefeito em São Paulo. O cara utiliza de difamação, faz provocação de nível quinta série nos debates, utiliza formas que a gente poderia dizer, no mínimo, assim, são muito criativas para impulsionar seu conteúdo nas redes sociais, para não dizer que é um financiamento ilegal, que é isso que está sendo objeto de processo na Justiça Eleitoral, que derrubou as contas dele, a utilização de pessoas para divulgarem os seus conteúdos de forma irregular, sem prestar as contas devidamente na Justiça Eleitoral. Fica essa indagação. Porque lá em São Paulo é muito diferente de Porto Velho. São Paulo é a maior cidade do país, uma das maiores metrópoles do mundo, em número de habitantes e também em renda, né? Lá é o centro econômico do país. Lá é onde estão sediados os principais centros financeiros e econômicos do país. Lá eles têm um caixa gigantesco para fazer qualquer tipo de obra. O paulistano ele tem como eu posso dizer, esse privilégio
de permitir que a sua campanha eleitoral se dê nesses termos. Porto Velho não. O porto-velhense, ele tem carências urgentes, como estamos vendo aí. O porto-velhense não tem água tratada, não tem asfalto, tem lixo no meio da rua, em frente de casa. Então, são problemas muito diferentes. Os candidatos de Porto Velho, a prefeitura de Porto Velho e a vereadores, eles não podem se dar ao luxo de ficarem nessa discussão ideológica que está acontecendo em São Paulo, de um querendo ser o herdeiro do bolsonarismo, Pablo Marçal versus Bolsonaro, Pablo Marçal versus os filhos do Bolsonaro versus não sei quem. Aí tem também o Boulos querendo ser o herdeiro político do Lula. Então eu espero que essa campanha, que até agora está se dando de forma muito civilizada, ela continue assim. Os debates, a sabatina, por mais que em alguns momentos tenha aí alguns candidatos batido boca e tal, mas sempre de forma muito civilizada, sempre de forma muito respeitosa, e que esse tipo de esculhambação que nós estamos vendo lá em São Paulo não aconteça também em Porto Velho, porque as necessidades dos porto-velhenses são muito mais urgentes. Este foi o boletim do Na Hora Online. Se você quiser mais conteúdo, com muito mais profundidade, muito mais dados, acesse nahoraonline.com. Também estamos no Instagram e em breve estaremos no TikTok. Se você curtiu este vídeo, convém se inscrever para receber mais boletins como este. Até mais!